Oi, galerinha, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Lucas e já estamos na nossa 16ª aula para o nono ano do ensino fundamental. Na aula de hoje, a gente vai fazer uma análise de um aspecto geral da história do nosso Brasil e do nosso mundo, certo? A gente vai ver como especificamente na história do nosso Brasil o voto foi desenvolvido e qual a importância do voto na nossa sociedade, tanto brasileira quanto na nossa sociedade geral, certo? Qual que é essa importância do voto? Vamos analisar historicamente as mudanças que o voto sofreu, como ele surgiu e como que ele é atualmente, certo? Vamos lá, observem aí. O voto. O voto é uma forma de demonstrar opinião, vontade ou preferência por algo que está sendo colocado em votação. Essa decisão é feita com base em nossas crenças, valores e no que acreditamos que seja melhor para o nosso ambiente. Então, geralmente o voto, ele é esse mecanismo de exercício da nossa democracia, onde a população pode escolher, de acordo com suas crenças, seus valores e com aquilo que ela acredita ser o melhor para a sociedade, certo? Então é através do voto que a gente tem o principal exercício da nossa democracia, certo? É o voto que dá essa garantia do exercício da nossa democracia. Principalmente, claro, é claro que tem outros fatores também. Mas aí vamos ver um pouquinho dessa análise do voto ao longo da nossa história. A evolução do voto no Brasil. Enquanto ato político, o voto surgiu no Brasil junto com o processo de colonização, a partir de 1530. Para ser mais específico, foi em 1532 que ocorreu a primeira eleição para a Câmara Municipal de São Vicente. Da nossa história colonial até o momento atual, o voto sofreu grandes transformações e alguns fatos se destacam nesse processo, que são alguns fatos que a gente vai inclusive analisar agora. Vamos ver como que era o voto no período da colônia e do império. Até 1821, o voto se dava apenas no âmbito municipal. Não existiam partidos políticos, o voto era aberto e as eleições contavam apenas com a participação de homens livres. Eram também marcados por fraudes. A principal curiosidade do voto no período colonial é que os homens livres analfabetos podiam votar. Então, se um homem era analfabeto, mas ele era um homem livre, ele podia sim estar exercendo o seu direito de voto, certo? Continuando. Já na fase imperial, era possível eleger deputados e senadores das câmaras do império. Semelhante ao período colonial, as fraudes eleitorais eram frequentes, com o uso de mecanismos como voto por procuração, no qual o eleitor transferia o seu direito de voto para outra pessoa, ou o uso de título de eleitor falso. O voto nessa época era censitário, isto é, apenas uma parcela da população tinha direito ao sufrágio. No caso, de acordo com a Constituição de 1824, era necessário ter um mínimo de renda para poder votar, certo? Então, basicamente, o voto dentro desse processo da história do nosso Brasil, ele vem desde o estabelecimento da colonização, certo? Quando Portugal começa a colonizar o Brasil, já começam-se os primeiros vestígios, os primeiros manifestações de voto dentro da nossa sociedade. Lá no começo, os votos eram apenas para as câmaras municipais, e a gente tem a primeira eleição no ano de 1821, na verdade, perdão, a gente tem a primeira eleição já no ano de 1532 para a Câmara Municipal de São Vicente, e aí posteriormente cada vez mais essas eleições vão sendo ampliadas. Vale destacar que o voto tanto no período colonial, que era estabelecido através do direito aos homens livres, então quem poderia votar eram os homens livres. Inclusive os próprios analfabetos que eram livres também poderiam votar, certo? As mulheres, gente, elas não eram nem consideradas cidadãs, então elas não tinham participação dentro da política. E o voto, no período imperial, principalmente, era um voto considerado censitário, ou seja, só aqueles que tinham determinada quantia de renda, determinado valor de renda, poderiam votar. Então, a população pobre que não tinha esse acesso não poderia votar de forma alguma, certo? Continuando, observem aí.
Com a proclamação da República, a família real foi destituída e o chefe do Executivo Federal passou a ser escolhido entre a população. Então, com o advento da República, a gente tem um marco dentro desse processo eleitoral. A partir de agora, a população ela vai poder escolher o seu representante maior, que antes era o rei, era o imperador. Então, por ser o imperador, ele era escolhido de forma hereditária, certo? Então, o trono passava geralmente de pai para filho. Com o advento da República, a população passou a ter mais um campo dentro da sua área de atuação democrática. Então, a população passou a poder escolher o seu presidente. Mas vamos lá, continuando, que a gente viu que não era bem assim, certo? Teve todas aquelas fraudes, todas aquelas manipulações, o curral eleitoral, voto de cabresto, política do café com leite. Observe aí, ali na segunda linha. Adotando o presidencialismo, Prudente de Moraes foi o primeiro eleito para o Executivo Federal. Mas, se por um lado a possibilidade de escolher o presidente pode ser vista como uma conquista, por outra, esse poder se concentrava nas mãos de poucos. O voto ainda não era direito de todos. Menores de 21 anos, mulheres, analfabetos, mendigos, soldados rasos, que são os soldados iniciantes, indígenas e integrantes do clero estavam impedidos de votar. Todos esses grupos estavam impedidos de votar, inclusive pela nossa Constituição, certo? A Constituição desse período, que é a Constituição de 1891, que inclusive nem acrescentava as mulheres, já que elas nem eram consideradas cidadãs. Então a gente tem ainda esse atraso muito grande, ainda na proclamação da nossa República, que é a forma de governo que a gente tem até atualmente. Mas vamos lá, continuando. De 1889 a 1930, vivemos o período do chamada República Velha, certo? Que se dividiu entre a República da Espada, que foi com os governos de Marechal Deodoro da Fonseca e Prudente de Moraes, e a República dos Coronéis, que ficou marcada pelo voto de cabresto, certo? Esse período da chamada República Oligárquica, onde quem dominavam eram essas pequenas oligarquias de pequenos poderes dentro do nosso país. Que aí a gente tem como principal característica a política do café com leite, que era a alternância de poder entre os estados de São Paulo e Minas Gerais, certo? Que se alternavam no poder do presidente da República. Então, cada eleição um ficava com esse poder. E aí a gente tem como outra forma também de exemplificar o voto dentro desse período da República Velha, que era o chamado voto de cabresto, onde as populações elas ficavam meio que à mercê da vontade dos coronéis, certo? Então, essa relação de dependência de voto em que os coronéis que orientavam e obrigavam a população a votar em quem eles bem quisessem, certo? Mas vamos lá, continuando. Ainda é um pouco da história da nossa República. Com a chegada de Getúlio Vargas ao poder, que aconteceu logo após o fim dessa chamada República Velha, o país passa por transformações sociais, políticas e econômicas. No campo eleitoral, destaca-se a criação do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais, além da instituição do voto feminino e do voto secreto. Isso tudo é sobre a administração do governo de Getúlio Vargas, que constitucionalmente e também através da reforma do Código Eleitoral estabeleceu que as mulheres poderiam passar a votar, certo? A gente teria o voto secreto, que antes era aberto, então a partir dessa Constituição de 1934 o voto passava a ser secreto, então cada um votava secretamente. Assim, o processo eleitoral tornava-se mais amplo, transparente e idôneo. Contudo, apesar dos avanços nos primeiros anos de governo, a era Vargas ficou marcada pelo período do chamado Estado Novo, no qual as eleições foram suspensas, que foi o período em que Getúlio Vargas estabeleceu o Estado Novo, onde ele ficou no poder sem a possibilidade de novas eleições, certo? Então ele ficou no poder por um determinado período de tempo, sem que houvessem novas eleições. O voto na história do Brasil. Como ficou o voto durante a ditadura militar? Observe, continuando ainda no período republicano, certo? Que é o período que a gente tem até atualmente. Durante a ditadura militar, como que ficou a presença do voto?
O período da ditadura militar não significou ausência completa de eleições. Contudo, elas se limitavam apenas a alguns cargos, já que na ditadura o exercício de poder maior, certo? O poder do nosso estado, do nosso país, estava nas mãos dos militares. Então, a população ela não escolhia o presidente, não escolhia quem ela quisesse que ficasse no poder, e sim os próprios militares, dentro de assembleias e reuniões internas, que decidiam quem assumiria o governo e o poder do nosso país. Entretanto, a população ainda votava para alguns cargos, certo? De deputados e de câmaras, como destaca aí, observe. Durante os 20 anos de ditadura, não ocorreu nenhuma eleição direta para o presidente da República. Os chefes do Executivo Federal eram eleitos indiretamente, sendo alguns deles eleitos por colégio eleitoral, certo? Igual a gente falou aqui. Já as eleições para o Legislativo Federal continuaram a ser diretas, para os cargos de senadores, deputados, enfim. O sistema partidário vigente era o bipartidarismo, que foi instituído durante a ditadura militar pelo Ato Institucional número 2, que considerou apenas a Arena e MDB como partidos legítimos, certo? Sendo que a Arena era o partido dos militares e o MDB era o único partido de oposição legítimo e reconsiderado. Então não poderiam criar outros partidos. E após a redemocratização, o fim da ditadura militar, no mandato de Sarney foi promulgada a nova Constituição Federal, apelidada de Constituição Cidadã. Além de avanços no campo dos direitos civis e sociais, os direitos políticos também foram expandidos, consolidando tanto o voto universal e secreto quanto a idoneidade das eleições, como o trabalho nas justiças eleitorais e também das urnas eletrônicas, que foram implementadas a partir de 1996, que é um dos maiores avanços dentro do mecanismo de voto do nosso país. A Constituição Cidadã também implantou o voto facultativo para pessoas com 16 e 17 anos, então eles votam se quiserem. Para idosos com mais de 70 anos também é facultativo e também para os analfabetos, certo? Então, para esses três grupos o voto é facultativo. Para os demais, a partir de 18 anos, o voto se torna obrigatório. Dessa forma, hoje o voto no Brasil pode ser considerado universal, independente de critérios de renda, raça ou religião. Isso tudo estabelecido pela nossa Constituição de 1988, certo? E aí, a gente tem agora um pouquinho desses períodos democráticos, que é o que a gente já viu aqui nessa nossa revisão da aula. E aí vamos agora fazer as nossas duas questões para melhor entender e fixar esse conteúdo, certo? Observem aí. Ao entendermos o voto como uma forma de demonstrar opinião, vontade ou preferência por algo que está sendo colocado em votação, podemos afirmar que é uma decisão que deve ser tomada coletivamente e jamais de modo individual, pois nenhum homem é sábio o suficiente. A opinião de alguns é irrelevante em dados momentos, principalmente dos que não sabem ler e escrever. O voto é um direito que deve ser exercido somente por aqueles que possuírem uma renda de mais de 2 salários, ou essa decisão é feita com base em nossas crenças, valores e no que acreditamos ser melhor para o nosso ambiente. A alternativa correta é a letra D, certo? Como a gente viu, o voto se baseia naquilo que a gente acredita sempre ser o melhor para a nossa sociedade. Segunda questão. O voto no Brasil existe desde o período colonial. Uma característica que nos chama a atenção nesse período é que A. Homens livres analfabetos podiam votar. B. Homens livres analfabetos não podiam votar. C. Mulheres podiam votar desde que soubessem ler. Ou D. O sufrágio universal já era uma realidade. A alternativa correta é a letra A. Nesse período do Brasil colonial, os homens livres e analfabetos podiam votar, certo? Então é isso, eu espero que vocês tenham conseguido compreender a importância da história do nosso voto no nosso Brasil. Para ter acesso a essa aula na íntegra, acessem a plataforma Eduque no site da Secretaria de Educação. A gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau e até uma próxima aula.